já havia o processo do plano pormenor, não carecia sequer. Houve um processo de revisão do PDM que demorou 20 anos, é uma coisa. Um país que se leva a sério não pode trabalhar desta maneira. E eu não consigo perceber como é que os autarcas deste país se conformam com isto. Os PDMs levam 20 anos. Não, os PDMs num país qualquer que funcione não podem levar 20 anos a ser revistos, não é? Até porque ao fim de 20 anos já estão desatualizadíssimos, não é? Além de que ao longo desse percurso depois há alterações legislativas e temos que começar muitas vezes logo de início. Mas o plano pormenor podia ter avançado sem PDM. E portanto estava identificado, a base do Intermarché existe naquela localização há mais de 30 anos. Nós tínhamos ali uma zona premium, nó da A1 com a 23, km 0 para Madrid, obviamente que era uma zona com... E tínhamos sempre, e tínhamos uma monoindústria, e temos uma monoindústria, que é muito importante, é um know-how extraordinário que nós devemos preservar, manter, ainda agora, para preservar essas memórias também, porque a identidade de uma parte do Concelho de Alcanena está intimamente associada aos costumes, e existe um know-how em Alcanena que não existe em mais lado nenhum, e nós temos que saber preservar esse know-how e valorizá-lo e criar valor com o mesmo, porque ele não existe em mais lado nenhum. Mas em paralelo houve aqui de facto um assumir de uma prioridade, até porque o processo do plano pormenor foi duríssimo mesmo. Nem me quero lembrar de algumas discussões e guerras que tivemos com a CCDR por coisas que são incompreensíveis, até porque aquela zona já estava identificada como prioritária, mas depois, porquê é que precisam dessa área? Porquê é que não sei o quê? Porquê agora não, vão ter que voltar a redelimitar a renda? Enfim, coisas que eu nem me quero lembrar. Foi um processo muito duro, mas finalmente o projeto está feito, o concurso foi lançado, penso que vai haver concorrentes, e há interessados, não tenho dúvida nenhuma. Era óbvio que numa localização daquela. Aliás, o país precisava, ainda há pouco tempo falava isso com uma pessoa com bastantes responsabilidades. Nós tivemos até, por proposta nossa, aqui os autarcas e o Nersan, estivemos em Munique, vamos agora também a Cannes, às duas principais feiras internacionais, onde estão os grandes investidores, onde estão os grandes developers e onde estão os grandes players e os brokers, como, enfim, quem compra e vende, CBRE, etc., grandes multinacionais. Aliás, uma das multinacionais, dessas multinacionais, é a que está interessada também em parte do nosso parque empresarial. E a carência de terrenos finais, aquilo que se chama terrenos finais, eu não dominava estes assuntos, mas nós temos que ir à procura, falar com muita gente e aprendemos, não é? Quando temos vontade de aprender. A carência de terrenos finais, ou seja, terrenos prontinhos a ocupar, no país é brutal. O que tem levado, e ainda tive uma conversa até com o Panatónico, que está ali a investir em Santarém, já tivemos várias conversas com eles, até com o responsável da Península Ibérica, e fiquei a saber que houve um conjunto de investimentos que podiam ter vindo a Portugal e que foram para a Espanha. E porquê é que foram para a Espanha e não vieram para Portugal? Porque lá as regiões são muito mais dinâmicas. Eu conheço relativamente bem o processo, por exemplo, da angariação da Amazon ali para Badajoz. Foi um processo difícil que obrigou uma equipa técnica a ir várias vezes aos Estados Unidos, mas que a verdade é que eles conseguiram angariar a Amazon para ali. E as regiões aí concorrem umas com as outras, são muito proativas. Nós temos o AICEB muito bem intencionado e com boas intenções, mas depois, até se identificar, quando nós vamos olhar para o território, e quanto tempo é que isto vai levar? Não sabemos, não é? Leva 2 anos ou leva 3, isso não é compatível com o investidor. O investidor, quando decide investir numa determinada zona do território, muitas vezes nem decide investir, não é em Portugal, nem sequer na Península Ibérica, decide investir na Europa e vai à procura de diferentes possíveis localizações. Nós tivemos uma situação dessas em que, para ter uma ideia, a fábrica não cabia dentro do nosso parque empresarial, certo? E tivemos logo uma reunião e por acaso aí até as coisas funcionaram e houve abertura de parte da CCDR para viabilizar se fosse necessário. Mas levávamos 6 meses. 6 meses é uma coisa razoável. Tudo o que passe mais de um ano é muito tempo. Quando passamos a falar em 2, 3, 4, 5 anos, é impensável. E, portanto, o país tem que decidir se quer ter boas empresas em Portugal, cativar boas empresas para Portugal e conseguir fixar os nossos jovens e a nossa massa crítica e aquela gente em quem nós investimos milhões. Nós investimos milhões para formar uma geração que está a ir embora e a utilizar e a criar mais valias com o nosso investimento noutros países. Isto não faz sentido nenhum, como é óbvio.
e as dificuldades que nós temos em criar uma zona empresarial do ponto de vista do ordenamento do território é absurda. E nós, o nosso PDM até já tinha aquilo como uma zona identificada, como uma unidade, estava identificado com o perímetro. Mesmo assim, foi uma carga de trabalhos. E isto não pode acontecer. Essa manifestação de interesses que já teve no parque empresarial, são investidores que estão dispostos a esperar para que tudo esteja a postos para começar? Eu gostava de já ter as coisas prontas este ano, não tenho ainda garantias, mas enfim, não havendo estes, há outros, enfim, felizmente estamos com muitos contactos e estamos proativamente também a procurá-los, e foi o que nós propusemos também à região. A região tem que se levantar da cadeira e ir. Hoje o nosso local de trabalho não é o gabinete do Presidente de Câmara. O local de trabalho é o mundo. Porque se nós estamos em concorrência com todas as outras regiões, temos de nos afirmar. E, portanto, temos que falar com muita gente e ir à procura. Eu já fiz isso na minha vida pessoal, que me deu, de alguma maneira, noutras áreas, me deu um bocadinho dessa experiência, não é? E é isso que nós temos que fazer, e é isso que a região atualmente está a fazer, com o NERSAN, as câmaras municipais. Todos nós temos parques empresariais em diferentes fases, em diferentes localizações, mas precisamos das empresas. E, portanto, temos que ir à procura delas. E temos que mostrar. Eu vejo Barcelona em feiras internacionais. A última feira em que nós éramos os únicos portugueses que lá estavam, mas estavam lá todas as regiões de Espanha. Mas, afinal, quem é que está mal? À partida somos nós, não é? Estavam lá todas as regiões de Espanha, já com terrenos finais. A zona de Barcelona, que é a zona que nós conhecemos, tinha um mapa com todas as localizações possíveis, com as características, com as áreas, com os índices de construção, tinha tudo. Era só, venham para cá que está tudo pronto, o trabalho de casa está feito, e nós não temos isso feito. Não temos isso feito. É exagero se eu disser que Alcanena, quando este projeto for efetivamente realidade, será um dos territórios com mais potencial de atração económica à escala nacional? A escala nacional, se calhar, também é exagerar, mas na escala regional, sem dúvida. E sim, nós estamos no quilómetro 93 da A1, não é? Estamos a 1 hora de Lisboa, 2 horas do Porto. Temos a A23, que depois, com aquela variante que há de passar ali em direção à Extremadura, ficaremos a menos de 4 horas de Madrid. Essa é da outra obra que anda a ser adiada há dezenas de anos, que liga, agora está-me a fugir, mas liga a EX-A1, que é a autoestrada 1, a via rápida 1 da Extremadura, e permite ali fazer um atalho a partir de Castelo Branco, vamos direitinhos para Madrid. E falta-nos, os espanhóis estão lá a 20 km da fronteira à espera que nós nos possamos decidir, se for ali à zona da Extremadura, ali naquela zona está-me agora a fugir o termo, mas é aquela zona de Idenha. Na zona de Idenha tem ali uma autoestrada espanhola à espera que, uma autoestrada, mas não se paga, uma via rápida, à espera que nós nos decidamos. Isso ainda vai colocar esta zona do nó da A1 com a A23 e a própria A23 e o médio Tejo, enfim, estende-se aqui ao longo da A23, vai ficar muito mais perto de Madrid e, portanto, desse ponto de vista, a nossa região ficará ainda mais bem localizada. Além disso, temos um porto seco, não é? Temos linha férrea. Ainda não perdi a esperança de termos uma infraestrutura aeroportuária e, portanto, vamos ter que trabalhar. Mas a região tem que se entender e tem que se organizar. Nós podíamos ter eu já defendi isto várias vezes, nós precisávamos de uma universidade e não de politécnicos. Ou então de politécnico, ou de um politécnico mais forte, como é o de Leiria, por exemplo. E aí nós perdemos muito. Nós precisávamos, porque não é por acaso que Aveiro deu o salto que deu, não é por acaso que Braga deu o salto que deu. E nós não demos esse salto porque não temos academia. Ou não temos uma academia forte. Com todo o respeito que merecem os académicos aqui da região. Mudar a designação de Instituto Politécnico para... mudar apenas a designação não chega. Não resolvia. Mas tínhamos que perceber exatamente o que é que nós queremos e como é que nós podemos criar aqui uma academia forte, com uma ligação forte à economia, porque isso existe em Leiria e aqui infelizmente não existe.
Presidente, só mesmo para, e vou abrir um parênteses ainda para recuperar esse assunto relacionado com o aeroporto, mas antes de o fazer, permita-me ainda aqui sobre este parque empresarial, a esta distância, podemos aqui ter alguma expectativa relativamente ao número de postos de trabalho que possam estar em equação? É prematuro, mas vamos lá, estamos a falar de uma área de 140 hectares. Nós sabemos que a logística tem apetência por aquela localização, não é por acaso que existe lá a base de duas bases de redes de supermercado. Mas nós queremos contrariar isso. Podemos não conseguir contrariar na íntegra, mas nem que seja parcialmente. Nós o que gostaríamos era ter ali uma indústria ou de ponta que precise de gente muito qualificada. Eu, se pudesse só ter ali indústrias que precisassem de 80% de licenciados e 20% de pós-doutorados, era o que eu gostaria, não é? Obviamente nós já olhámos para o cluster da farmácia, da medicina, aliás esta parceria que nós temos e o protocolo que assinámos e o acordo de consórcio com a nova Medical School, que já está a trabalhar no Conselho de Alcanena, com resultados, estamos a trabalhar em variedíssimas frentes, aliás a nossa visita ao Paladin e as conversas que temos tido com uma empresa que eu considero de referência, até porque faz muito desenvolvimento, tem a ver também com a vinda da nova Medical School e da Unidade de Medicina Exponencial para o Conselho de Alcanena. É a primeira extensão territorial, eles só tinham Lisboa, Porto e agora têm Alcanena. Enfim, com uma estrutura mínima para já, mas que eu acredito que dentro de pouco tempo possa ter orçamentos de alguns milhões em trabalho que está a angariar em diferentes frentes, na linha de numa abordagem da saúde mais holística. Uma coisa são os cuidados de saúde primários ou os cuidados de saúde de emergência, outra coisa é olharmos para a questão da saúde, e essa é de facto uma área vital nos próximos anos, a meu ver, e estamos a trabalhar para isso, temos discutido isso. A região tem que se posicionar como uma região sexy para atrair médicos e profissionais na área da saúde. Claro que tínhamos que pensar em ter aqui um cluster, não? E temos andado a olhar para isso. Não é fácil, é aquilo que toda a gente procura, não é? Toda a gente anda à procura do ouro, nem todos o encontram, mas temos que ir procurando.